Bom, pessoal do segundo ano, a gente vai dar continuidade agora então à parte final desse projeto de cadastro de cliente, né? Quando eu falo até cadastro, tem a impressão que é só cadastro, mas não é, né? Vamos tratar direitinho essa tela que eu utilizo para manusear dados na minha tabela de clientes dentro de um banco de dados chamado Loja, né? Em duas videoaulas passadas, numa delas eu expliquei como se faz o cadastro de um novo cliente e na última videoaula eu expliquei como é que eu faço a consulta a um cliente que eu já tenho cadastrado, né? Agora, quais as funcionalidades? Eu tenho um cliente cadastrado, vou chamar esse cliente na tela e eu posso fazer alteração de algum dado desse cliente. Ou então, eu chamo esse cliente na tela e vou optar por excluir esse cliente, tá? Então vamos testar. Primeiro nós vamos falar sobre a alteração de um registro, né? Como funciona essa alteração? Então eu vou colocar esse programa em funcionamento. Vocês vão ver que as funcionalidades do alterar e do excluir mudam muito pouca coisa. Então eu vou tentar aí resumir nessa videoaula as duas funcionalidades que faltam no projeto. Então, por exemplo, eu quero chamar o cliente 1. Né? Vou fazer uma consulta desse cliente conforme a última videoaula. Chamo o registro na tela, mostro esse registro, e aí vocês percebam o seguinte, principalmente agora. Visto que o cliente já existe, eu não tenho opção de cadastrar, então por isso o botão confirma não apareceu. Então eu vou ter as possibilidades de alterar esse registro, excluir o registro ou cancelar o registro. Vamos aqui pensar no botão alterar. Quando eu der o clique no alterar, não se altera código do cliente. Então vocês vão perceber que o painel da chave primária aqui vai ser travado o acesso e ele libera os demais campos para o usuário fazer a manutenção que ele quer, ou seja, a alteração que ele quiser. Então vamos dar um clique, você vai perceber que quando eu clicar, tudo isso aqui vai acontecer, painel da chave trava, campos libera, esse alterar ou excluir, visto que eu escolhi o eu alterar, esses dois botões têm que sumir e o botão confirma e o cancela tem que ficar visível. Por quê? Porque eu vou fazer uma alteração e aí eu posso ou confirmar ou cancelar esta alteração, clicando no alterar. Perceberam? Sumiram aqui os dois botões de alterar e o excluir. O registro tem acesso aos dados dele, então, por exemplo, Alberson W.S. Santos. Olha o jeito que eu escrevi ali, tudo errado, mas não tem problema. R$900, mudei. Exemplo, mudo aqui o sexo para feminino e o ano aqui virou 1971. Eu fiz a alteração, mas eu não gravei. Se eu clicar no cancelar, ele limpa a tela, ó, e se eu chamar o registro novamente, eu tenho os dados anteriores, que estavam gravados. Por quê? Porque eu não confirmei o cadastro. Então agora eu vou escolher alterar novamente e agora sim, vamos fazer uma alteração de fato aqui nesse registro. Vou colocar meu nome aqui, tá? Vou alterar o meu salário para 900. Vou alterar o sexo aqui só para feminino, né? Para a gente fazer um teste. E aqui o ano 71. Mudei de 70 para 71. Confirma. Chamo o registro novamente na tela para ver se de fato aquilo aconteceu. Vamos lá, ó. Olha lá, Alberson Wanderson dos Santos, 900, feminino, 71. Vamos alterar aqui, vamos mudar meu sexo novamente para masculino. O salário 9.000, por exemplo, e aqui agora vamos colocar 70 de volta e confirma. 1. Olha lá, tudo alterado, 9.000, masculino e 70. Como que isso funcionou na prática? Qual foi a programação que eu usei para isso? Visto a consulta que eu fiz, cancelo, vamos para a programação. Bom, na programação agora, vocês percebem que primeiro eu cliquei no botão alterar. Vamos ver o que tem no botão alterar. Nada de código novo. O que ele fez primeiro? Habilitou os campos para edição.
O registro estava na tela, vocês viram, eu fiz uma consulta, o registro está na tela. Cliquei no alterar, no que eu cliquei no alterar, ele libera os campos e aí desabilita a chave primária. Não se altera dado da chave primária. Ah, mas eu cadastrei um registro com um código errado. Tem que excluir esse registro e incluir novamente. Tudo bem, gente? Não esqueçam disso. Não se altera dado da chave primária. Tá? Então, aí o que ele fez? Ele travou a chave, botão alterar e o excluir, vocês lembram que sumiram da tela? É esse trecho de programação que fez isso. E aí o confirma apareceu, porque eu já tinha o cancelar já disponível, só apareceu o confirmar. E aí um dado importante, o botão passou a ser 2, por quê? É a segunda operação que eu posso fazer quando eu der o clique no botão confirmar. E aí eu posiciono o foco no... Aqui até coloquei código CLI, mas não é código CLI. Você poderia colocar o foco já no nome do cliente que você vai alterar, né? Então, olha, o que ele vai fazer agora aqui? Depois que ele fez isso, só restou para mim ou confirma ou cancela, né? Vamos só tirar dúvida aqui de novo, ó. Eu quero alterar. Quando eu cliquei no alterar, foi, ó, o botão está valendo 2. Não esqueçam disso, botão valendo 2. Eu posso ou não alterar. Se eu clicar no confirma aqui, o botão está valendo 2, ele vai executar a programação aqui dentro do confirma daquele select case 2. Vamos ver onde fica isso. Então vamos lá. Vamos abrir aqui na parte de design, botão confirma. Então quando eu clico no botão confirma, ele faz as mesmas verificações, verifica se tem um nome lá, né? Ele verifica se o salário é número, ele verifica se o código do cliente que está digitado não está vazio, o sexo do cliente, se está escolhido ali, né? Se está diferente de vazio, está, né? Verifica para mim se é data, tá? Se não for data, ele joga essas mensagens aí, como eu tinha mostrado já nos 2 vídeos anteriores. E aí, o que ele faz? Visto que está tudo correto, eu já posso abrir o banco, abrir a tabela e já fazer a alteração, porque eu já fiz a alteração. Quando eu estou clicando no confirma, eu já parto do princípio que o usuário já alterou o dado na tela, mas eu tenho que gravar isso na tabela. E conforme a alteração, então vamos ver aqui, ó, aí entra aquela parte de conexão com o banco. Cria o objeto conexão e vai estabelecer o caminho do banco de dados. Crio o comando, né? E aí eu digo para ele que ele vai agir, né, em cima do banco que está definido no conexão aqui, né? Ou seja, vai ser criado um comando que vai agir em cima desse banco de dados que foi criado no objeto conexão, tá? O objeto comando, então, vai ser definido uma linha de comando para ele de acordo com o valor da variável botão. Se for 1, cadastra um novo registro. Lembram disso? Que é o insert aqui, ó. Como o botão está valendo 2, eu vou fazer uma atualização. E, gente, sintaxe de banco de dados de SQL, né? Então, a sintaxe do comando update é update. No meu caso aqui, clientes, não tem from. Normalmente o pessoal tem mania de errar isso em prova, coloca update from clientes. Não tem isso, tá? É update clientes. Set, ou seja, atribuindo, setando para o nome do cliente igual o nome que eu coloquei na tela. Exemplo, Alberson Vander Sá dos Santos. Esse teria sido o nome. Vírgula, gente. Tem gente que coloca end aqui, imaginando que isso aqui é um teste condicional. Não é teste condicional. Ou not, isso aí são operadores lógicos. Então, aqui eu vou separando por vírgula o que eu quero. Então, txt, salário CLI vai ser igual ao, vamos por lá, eu tinha salário que era R$900, como eu tinha colocado no exemplo, 900.0, vírgula.
Vamos ver o que mais, olha. Vocês vão seguindo a sintaxe aqui, ó, onde o sexo é igual, entre aspas, simples, masculino. Né? Por que é um M só? Porque aqui em cima, né, essa variável sexo pegou o primeiro dígito transformado para maiúsculo da opção masculino ou feminino que eu tinha selecionado na combo. Isso eu já tinha explicado também na primeira videoaula. Né? E aí, vírgula, que mais? Salário, vamos ver aqui o que mais que tinha aqui. Ó. Salário, sexo... e o nascimento. O nascimento, gente, lembrando a vocês que eu tenho que usar uma instrução de conversão, né, para o SQL. Então, eu vou colocar assim, ó, nascimento igual, da mesma forma do cadastro, eu tenho que converter o dado. Converte, a parênteses, datetime, vírgula, aspas, simples, e aí eu ponho a data. A data nova, por exemplo, que eu tinha colocado lá como exemplo, era 1 de 1971. Entre aspas, simples, vírgula, 103. Por que isso? Ele converte o conteúdo todo, essa data, para uma data válida, né? No caso aí, 1 de 71, uma data válida, e aí no formato americano, dia, mês e ano, não é ano, mês e dia não, tá bom? E aí, gente, se eu deixar a sintaxe do update até aqui, ele pega todos os registros que eu tenho na minha tabela. Se eu tenho 5.000 clientes, ele vai alterar de todos. Então, é imprescindível que no comando update sempre você estipule uma cláusula condicional para que ele saiba qual o cliente que ele tem que alterar, onde code_cli é igual a 1, né, que é o cliente que eu tinha alterado. Gente, só que tem uma coisa, se a gente coloca essa sintaxe fixa dentro desse command text aqui, o que vai acontecer? Sempre ele vai alterar o cliente 1 para isso, né? Para esse conteúdo todo novo que foi atribuído no espaço do set aqui, né? Nome para Alberson Vander, salário para 900, sexo para M maiúsculo e o nascimento convertido para padrão americano, né? Onde o código do cliente é igual a 1. Se eu quero tornar isso variável, sempre nesses locais aqui, ó, aqui vou apagar o nome do cliente. Vou apagar o nome do cliente. Vou apagar o sexo do cliente e vou apagar a data que eu quero converter aqui, ó. O que me sobrou? Me sobrou praticamente, ó, o nome do cliente aqui sempre é entre aspas simples, tá? Me sobrou, gente, exatamente, o sexo também é um dado do tipo string, então vou deixar aqui os espaços para eu incluir, concatenar nessa string as caixas de texto da minha tela. E foi isso que foi feito aqui, ó. Então, eu coloquei entre aspas duplas, update cliente set nome cli igual, abre aspas simples, que é todo esse primeiro trecho aqui, ó, da minha instrução. Ó. Tá vendo? Tudo isso que está marcado até aqui, tá? Aí, em seguida, o que eu fiz? Eu fechei aspas duplas, que na verdade é isso que eu estou fazendo, ó. Abri aqui e fechei aspas duplas aqui. Aí eu vou pôr nesse espaço, aqui que eu marquei aqui, eu vou ter que concatenar a caixa de texto do nome do cliente. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Nome do cliente. Concatenado, e aí eu tenho que dar continuidade para a minha instrução. Fecha aspas, vírgula, salário, cli igual. Olha só o que ele fez. Fecha a aspas aqui, eu abri agora. Fechei a aspas simples, vírgula, salário, cli, igual. Igual ao quê? A um conteúdo que vem de uma caixa de texto. Então, eu ponho isso aqui, ó, concatena com a caixa de texto do salário. E aí eu tenho que continuar. Continuar o quê? Vírgula, sexo, igual a abre aspas simples. Ou seja, isso está aqui na frente, ó. Vírgula, sexo, igual a abre aspas simples. Isso tudo dentro de aspas. Vocês percebam aqui, ó, estou concatenando com o resto da string. Então,
abre aspas, vírgula, sexo igual, fecha aspas, abre aspas simples e fecha essa dupla que eu abri aqui, ó. E aí eu concateno com uma variável. É como se eu montasse uma mensagem, por exemplo, lá em algoritmo, num printf, por exemplo. Né? E aí eu concateno com o quê? Vamos dar continuidade, com o nascimento igual a convert para date time, abre aspas simples, vírgula, abre aspas simples. E quem que eu coloco no lugar da data? O campo do masked_edit, que recebeu a data de nascimento do cliente. E aí eu continuo. Fecho essa aspa simples que eu tinha aberto aqui, ó. Eu estou fechando ela aqui, vírgula 103, fecha parênteses, que faz parte daqui, ó, desse trechinho aqui da minha, ó. Fecha aspas simples, o 103, e aí eu continuo. Where codecli igual, que aí no lugar do 1 vai ser uma variável. E quem é a variável? É o campo do código do cliente, ó. Where codecli igual, e aí eu concateno o campo do código do cliente. Visto que eu fiz isso, eu já preparei a minha instrução SQL para alterar o registro que está exposto na tela, que o usuário já alterou. E aí o que eu faço? Quando ele monta a string para mim, vou fazer um teste aqui para vocês verem, quer ver? Ó? Olha bem, vou rodar o programa, eu vou mandar ele travar nessa linha aqui, vocês vão ver como é que fica essa string de SQL montada, quando ele concatena esses valores. Vou chamar o cliente 1, e agora eu vou alterar aqui, ó. Vamos alterar o nome para Alberson Vander. Vocês lembram que estava Alberson Vander Sá dos Santos? O salário era 9.000, eu vou colocar R$100. Estou alterando. O sexo era masculino, vai passar a ser feminino. E aqui o ano vai ser 1971 agora. Vou dar o clique no confirma. Olha só o que vai acontecer agora aqui, ó. Eu vou selecionar só o que está dentro do parênteses aqui do comando command text aqui, ó. Comando command text, ó. Eu vou selecionar só o que está dentro do parênteses que eu defini aqui dentro da aspas. E aí, gente, veja bem, se eu passar o mouse aqui, quer ver? Deixa eu ver se ele vai mostrar para mim aqui como é que fica essa string aqui montada. Eu até tenho uma opção aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui, depurar, executar, acho que não tem essa opção aqui, ó. Eu queria que ele mostrasse para vocês os dados, essa versão do VB, eu não tenho essa opção aqui. O que ele vai fazer aqui? Ele mostra para você, ó, Alberson Vander aqui, vai estar entre a aspas simples, ó. Se você perceber aqui, está dentro da aspas simples, tá? Ou seja, ó, esse campo é Alberson Vander, aqui é o salário que está na tela, percebe? Sexo é feminino, a data nova está aqui, ó, 6/7/71, e aí onde o código do cliente é 1, ou seja, eu já fiz essa alteração. Vamos dar F11, perdão, ele executou. Ou seja, só definiu o SQL. Agora, o que ele faz? Ele abre o banco. Por que abre o banco? Conexão representa o banco, né? O loja. Então, ele abriu o banco e aí ele vai mandar executar a instrução SQL, que é o update. Comando, por que comando? Comando foi o que eu defini aqui, ó, o objeto. Ele tem um texto de comando aqui, que é o update. Quando eu coloco comando execute non-query, ele está executando essa instrução agora. F11, executou, fechei o meu banco de dados e aí mandei ele executar o cancelar. Ele está executando o cancelar para limpar a tela para mim, certo? E aí a tela aparece limpa. Vamos ver, ó, 1. Pronto, está aí o registro alterado na tela para mim. Tudo bem? Gente, o excluir funciona de forma semelhante. Vou chamar um outro registro aqui, ó, vamos cancelar. 2, deixa eu ver se eu tenho. Tenho. Tem o Wagner aqui e tem o 3. Cancela 3. Deixa eu ver. 3, ó. Tá ali. Tudo bem? Ou seja, eu vou cadastrar um registro qualquer só para a gente excluir esse registro aqui e fazer o teste. Ó. R$1.000.
feminino 1/1 de 1980. Vamos dar um confirma. 3. Aí, tá ele aí. Agora eu vou clicar no excluir. Vocês vão perceber o seguinte, que no momento que eu clicar no excluir, ele vai desabilitar o campo do código do cliente, vai manter isso aqui desabilitado, não quero fazer alteração, então não tem por que isso aqui ficar habilitado, os campos ficarem habilitados. Então, os campos ficam desabilitados. E aí o confirma aparece. Confirma ou cancela, ou não quer, confirma ou nega, né, a exclusão. Olha lá, ó. O que você quer agora? Não, eu cancelo. Voltou ao estado inicial à tela. 3. Exclui. Confirma. 3. Olha lá, já não existe mais. Por isso ele abriu a tela para mim. Então vamos ver agora na funcionalidade do excluir como isso funciona. Gente, é o mais simples e bem mais rápido. Tá? Quando eu dou um clique no excluir, o que acontece? O painel de campos, ou seja, onde eu tenho os dados do registro exposto aqui embaixo, ó, ele permanece desabilitado. O painel da chave desabilita também. O alterar e excluir, eles se tornam invisíveis, visible, false. O botão confirma aparece e agora o botão passa a ser 3. Por quê? Porque no momento que eu der um clique no botão confirmar, ele vai vir aqui fazer os testes de consistências que não precisava para o caso 3. Você poderia colocar ali, se for diferente de 3, faz o teste. Se não for, ele já pula direto para cá. Ó. Ou seja, cria conexão com o banco, né, indica para quem o objeto conexão vai ter que abrir quando der o open lá embaixo, ou seja, que vai existir uma linha de comando, né, que vai agir dentro desse banco de dados, vai pegar o sexo para mim, a primeira letra do sexo já que eu defini na tela, vai transformar, lembra que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo aula, ele vai pegar o salário e trocar vírgula por ponto lá do separador de casas decimais lá do valor de moeda, né, no caso, ele vai pegar os centavos, separar centavos das dezenas ali pelo ponto, não por vírgula. Isso é esse comando que faz, é o replace aí. E aí ele vai testar, select case botão. O botão está valendo 3, que é a exclusão que eu quero agora. Botão é 1? Não, o botão não é 1. Botão é 2? Não, não é a alteração que eu quero fazer. Ah, não, o botão é o 3. E aí, gente, botão 3 é muito simples. Olha a grande linha de comando que eu estou definindo de SQL. Deleta, exclui da tabela de clientes o registro cujo código do cliente é igual ao código que eu defini na caixa de texto. Pronto, ou seja, cliente 1, se você omitir esse trechinho que eu selecionei daqui, ó, o where aqui, você exclui todos os clientes da tabela. Então tem que tomar muito cuidado, update e delete, obrigatoriamente você tem que ter cláusula where, tudo bem? Para definir qual é o registro que você quer alterar ou qual o registro que você quer excluir, como é o caso desse aqui, tá? Então nesse exemplo, eu vou excluir da tabela de cliente o cliente cujo código era o 3, por exemplo. E aí ele continua a execução do código. Abre o banco, exclui o cliente. Por que exclui? Porque aqui o botão estava valendo 3, ele definiu essa sintaxe de SQL para a minha programação, né? Para ser executada agora. E execute não query, ele vem em cima do último command text que foi definido. Nesse caso aí, o delete, né? Que o botão era 3. E aí, exclui. Quando ele excluir, ele fecha a conexão, ou seja, fecha o banco de dados. E aí, logicamente, limpa para mim a tela e volta ela para o estado inicial. Tudo bem, gente? Então, por isso que funcionou dessa forma, tá bom? Dessa parte de banco de dados, vai ficar faltando agora um último momento que eu vou carregar numa list box todos os clientes que eu tenho cadastrados. A gente vai fazer uma modificação nessa tela para exibir. À medida que eu cadastro um cliente, ele vai e atualiza na lista para eu ter uma relação dos clientes que eu já tenho cadastrado. Isso facilita aí para a gente trabalhar com
inclusão de novos registros, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenham entendido, e aí fica essa última videoaula, então, sobre esse capítulo de banco de dados para a gente tratar e encerrar a matéria do terceiro bimestre. Falou? Bons estudos e aguardem aí o próximo vídeo finalizando a matéria do terceiro bimestre.